Olá pessoal, mais uma vez um estudo do Evangelho de Mateus, dando continuidade aos vídeos anteriores. Agora vamos analisar o capítulo 12, do verso 30 até o verso 37. Lembrando aquilo que já foi dito nos vídeos anteriores sobre os versos anteriores, que esse trecho é uma continuação, é um desenvolvimento iniciado no capítulo 11, verso 2, com a pergunta dos discípulos de João Batista a respeito da identidade de Jesus. Seria Jesus aquele que estava para vir ou deveriam esperar um outro? Então, vai se respondendo que Jesus é aquele que deveria vir, que haveria de vir, e os seus sinais, as suas obras demonstram o seu messianismo. E assim, o evangelista Mateus vai nos apresentando as evidências do seu messianismo com narrativas, com diálogos, e aí a gente chega até o verso agora 30 ao 37, que é uma sequência. Nos versos anteriores há um milagre, a cura de um homem mudo, cego, por influência diabólica, por estar possesso. Jesus o cura e aí vem três respostas, três observações sobre o que ele acabou de fazer. Uma da multidão, em dúvida ou não acreditando. Os fariseus, que é o ponto central, que vai ser oposto por Jesus, o verso 24, que afirmam que a obra de Jesus é feita por Beelzebu, pelo diabo e não pelo Espírito de Deus. E a resposta de Jesus, no verso 25, que vai apresentar três argumentos para reivindicar que a obra que ele realiza é pelo Espírito de Deus e o reino de Deus está presente entre eles. Essas três respostas geram três advertências. E essas três advertências estão no texto que nós vamos analisar agora, do verso 30 ao verso 37. A primeira advertência está no verso 30. A segunda advertência nos versos 31 e 32. E uma advertência a mais está nos versos 33 até o 37. Então vamos analisar cada uma dessas advertências. A primeira, verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Ou seja, o uso aqui do espalhar e juntar é um termo relacionado ao pastoreamento das ovelhas, ou seja, o ajuntamento das ovelhas. Jesus reúne as ovelhas dispersas. Então, quem comigo não ajunta, ou seja, quem não me auxilia no ajuntamento das ovelhas dispersas, vai então realizar um trabalho em oposição, vai dispersar. É interessante que se tem no fundo desta advertência de Jesus um texto que está em Jeremias, capítulo 23, versículo 2, onde há uma advertência do profeta a respeito dos pastores que dispersam as ovelhas. Jeremias capítulo 23, verso 2 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ou seja, os pastores apontados por Jeremias dispersam, afugentam, espalham, e o Senhor promete que ele vai ajuntar. Então a advertência em 12:30 de Mateus tem como pano de fundo esta advertência profética de Jeremias. E então Jesus aponta, observa que os fariseus estão exercendo uma função de dispersamento das ovelhas, e ele junta. Então, no propósito de juntar as ovelhas, ele diz: aquele que está comigo vai
auxiliar no ajuntamento. Aqueles que afastam as ovelhas de mim, aqueles que dispersam as ovelhas, estão trabalhando contra mim. E trabalhar contra mim aqui refere-se a trabalhar contra o propósito de Deus. Então essa é a primeira advertência aos fariseus, né, apontados aqui, representados aqui como os líderes do povo, que se opõem a Jesus, ou seja, os pastores do povo que se opõem ao ministério de Jesus. Então Jesus aponta a atividade deles, já indicada por Jeremias, o dispersamento. Então, ajuntar e dispersar tem uma relação direta com o pastoreamento das ovelhas. A segunda advertência está no verso 31 e 32, mais complexa. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Na primeira parte do verso, fica claro o ministério de Jesus, o seu chamado. Para que ele veio? Ele veio para perdoar os pecados dos homens. Isso já está lá no capítulo 1 de Mateus, que ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, a primeira parte do versículo revela o ministério de Jesus. Para que Jesus veio? Jesus veio para perdoar todo o pecado e blasfêmia do homem. Na realidade, está sendo usado aqui o passivo divino, que eu já expliquei no vídeo anterior na análise dos versos anteriores, eu antecipei lá, então você pode dar uma olhada lá. O passivo divino apresentado aqui é serão perdoados. O passivo divino é utilizado para referir-se a uma ação divina, uma ação de Deus, ou seja, quem vai perdoar? Deus. Então, por isso, usa-se o passivo divino. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Deus perdoará, passivo divino. Então, esse é o ministério de Jesus, trazer o perdão de Deus a todos os homens, a todos os pecados, inclusive o de blasfêmia, que é um pecado considerado seríssimo na época, e de fato, é uma desonra a Deus. Blasfemar é desonrar a Deus, amaldiçoar a Deus, falar mal de Deus. Até esse, ou seja, blasfemar contra Deus, está incluso no ministério de Jesus de levar o perdão a todos os homens, a todos os pecados, inclusive, e esse destaque, inclusive, a blasfêmia, é porque a blasfêmia era considerada um pecado gravíssimo, digno de pena de morte, lá na época de Jesus. Agora, a segunda parte do verso, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Passivo divino não será perdoado. Então, há um realce aí de um tipo de pecado que não haverá perdão. E aí existem muitas discussões a respeito disso. Muita gente tenta entender, a gente continua também tentando entender, é bastante complexo, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, se contra Deus é perdoado, por que contra o Espírito Santo não é? O verso seguinte continua o mesmo raciocínio. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, uma palavra, alguma palavra, nós temos, por exemplo, já o exemplo de Pedro, no capítulo 26, verso 75, onde ele é perdoado por palavra contra o Filho do Homem, a sua negação contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Observe uma oposição. Contra o Filho do Homem, alguma palavra, uma palavra. Mas contra o Espírito Santo não há esse indicador, esse numeral, ou aqui na nossa tradução está como um demonstrativo, alguma, uma. Na parte do Espírito Santo não tem esse alguma, esse uma palavra, alguma palavra. Ou seja, então já dá a entender que a palavra contra o Espírito Santo não é uma, alguma, como Pedro contra o Filho de Deus, contra Jesus, mas sim uma ação continuada, indica palavras contínuas. Pois bem,
eu quero trazer para vocês uma explicação de um autor chamado Warren Carter. No seu comentário ao Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: o Espírito é o poder agindo em Jesus que realiza seu trabalho libertador de salvar do pecado e estabelecer o império de Deus. Este poder traz o começo do fim, a conclusão dos propósitos de Deus em marcha em Jesus. Blasfemar contra o Espírito é recusar reconhecer o trabalho libertador, escatológico de Deus a caminho em Jesus. Não consiste em dúvida, uma palavra mal falada ou pecado desconhecido ou inconsciente, mas de uma recusa contínua em reconhecer que as obras de Jesus, impulsionadas pelo Espírito, ratificam a meta escatológica de Deus. Os líderes religiosos fazem isso precisamente em 12:24. Ou seja, então o que está sendo classificado aqui como uma blasfêmia contra o Espírito Santo é o descrédito de que o ministério de Jesus é proveniente do agir do Espírito Santo. Ou seja, atribuir ao que Jesus está fazendo, ao ministério autorizado pelo Espírito que está nele, ao diabo. Por exemplo, capítulo 12, verso 24, a palavra dos fariseus. Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maior dos demônios. Ou seja, o que está sendo apontado lá como blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o que os fariseus fazem aqui no verso 24. E não é uma palavra, né? Mas é uma ação contínua, uma postura contínua de rejeição ao ministério de Jesus habilitado pelo Espírito Santo. Então essa é uma hipótese interessante para vocês considerarem, que este pecado contra o Espírito Santo está enquadrado na ação dos fariseus reveladas no verso 24 do capítulo 12. E não está, por exemplo, enquadrada na ação de Pedro, né, que nega a Jesus por 3 vezes. Então há uma diferença aí interessante. Enquanto um é um acontecimento, o outro é uma ação contínua. Bem, e continuamos então o terceiro argumento, a terceira advertência, ou melhor dizendo, nos versos 33, 34, 35, 36 e 37. Verso 33. Ou fazei, a tradução não está muito legal, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Então, me permita dar uma melhorada. Ou tome como exemplo, ou suponhamos a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Essa metáfora da árvore e o fruto já está apresentada em capítulo 7, versos 16 e 17 ao profeta. Aquilo que fala tem que estar de acordo com as suas ações. Aquilo que os fariseus falam precisam ser examinado por suas ações. Eles falam acerca da palavra de Deus, da obra de Deus, no entanto, as suas ações de resistência ao ministério de Jesus, que traz libertação aos oprimidos, que traz cura aos necessitados e o evangelho aos pobres, revelam que as ações de resistência deles estão em contradição com as suas palavras. Ou seja, se as ações são mais, as palavras são mais. Então, quando eles dizem que Jesus realiza o seu ministério por Beelzebul, essas palavras são mais porque as suas ações são mais. Então, há uma relação da palavra com a atitude. Se a atitude é má, a ação é má. Se a atitude é boa, a palavra é boa. Ou seja, não pode haver palavra boa e atitude ruim. Ou a palavra boa, atitude boa, palavra ruim, atitude ruim. Se uma das duas é ruim, as duas são ruins. Verso 34, aí há uma direta realmente aos fariseus do verso 24. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Ou seja, é aquilo que eu acabei de explicar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando eles acusam Jesus de exercer o seu ministério por Beelzebul, as palavras deles revelam o que está no coração deles, que já explicamos aí,
E essa expressão raça de víboras também já apareceu no discurso do João Batista no início do livro. Verso 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Também a relação tesouro e coração já apareceu no Sermão da Montanha, né? Ou seja, o tesouro é aquilo de precioso que há no coração do homem. Então, se o coração é bom, o tesouro é bom. Se o coração é mau, o tesouro é mau. Mais uma vez, referindo às palavras, à oposição dos fariseus. Verso 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. A palavra frívola não é qualquer palavras, mas ele está diretamente indicando as palavras do verso 24 dos fariseus. Ou seja, as palavras pelas quais os fariseus serão julgados é aquelas que eles disseram, atribuindo o poder do Espírito em Jesus ao poder do diabo. Então, palavras frívolas que daremos conta não se refere a um gracejo, a uma piada, a uma coisa engraçada, mas sim a palavras que são semelhantes a essas que os fariseus falaram de Jesus. E aquilo que falamos, seremos julgados por aquilo que falamos, né? Isso está claro aí. O juízo se estabelece por aquilo que se fala, né? E aí darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, verso 37, serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ele chama atenção porque é exatamente as palavras dos fariseus que vão minar, que vão tentar destruir o ministério de Jesus. E as palavras lançadas por eles e a destruição efetuada por elas serão passíveis de julgamento. Isso é uma boa reflexão para nós hoje acerca daquilo que falamos das pessoas, dos ministérios das pessoas, dos nossos irmãos, né? Aquilo que os acusamos, né, de estar em nome de Beelzebul ou de não reconhecer o ministério de Deus neles. E isso é uma advertência importante, que assim como os fariseus tentavam afastar Jesus da multidão, denegrindo o seu ministério, assim também qualquer outro que assim fizer hoje se enquadrará nessas advertências que Jesus está apontando. Espero que tenha sido útil essas palavras, que Deus os abençoe.